O aborto pode ser descriminalizado no Brasil e você precisa se informar sobre isso com urgência. O que é a DPF 442? O que é ativismo judicial e quais são as suas consequências? O que é essa audiência pública que vai se realizar em agosto próximo e quem são seus participantes? Essas são questões centrais para o movimento Provida do Brasil inteiro. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso nesse vídeo, que é resultado de algumas pesquisas que o Instituto Leão 13 vem fazendo a respeito desse tema. No último dia 4 de junho, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, publicou a relação dos habilitados para participar de audiência pública no âmbito da DPF 442, que vai se realizar nos dias 3 e 6 de agosto próximo. O que é a DPF 442? Vamos por partes. A DPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e é uma ação que visa combater desrespeitos a textos fundamentais da Constituição e que é apreciada somente pelo Supremo Tribunal Federal. Ela faz parte das atribuições do tribunal com respeito a controle de constitucionalidade. No caso em questão, que é o da DPF 442, o desrespeito denunciado se encontra nos artigos 124 e 126 do Código Penal. E o que dizem esses artigos? Vejamos. O artigo 124 prevê como crime, abre aspas, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque, com pena de detenção de 1 a 3 anos. O 126, por sua vez, estabelece que é crime provocar aborto sem o consentimento da gestante, e a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Bom, a parte autora da ADPF, que é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, argumenta que esses artigos ferem preceitos fundamentais da Constituição brasileira. Trocando em miúdos, o objetivo dessa ação é descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, como vocês podem ler nos documentos que há na descrição deste vídeo. Como é uma questão polêmica, a ministra Rosa Weber entendeu que é necessário fazer uma audiência pública para discutir esses dois artigos do Código Penal. Até aqui, já há um monte de problemas, como vocês devem ter percebido. Primeiro, a competência de fazer leis é do Legislativo e não do Judiciário. Inclusive, o Poder Executivo entende que, abre aspas, em decorrência desse desacordo razoável, isto é, do desacordo com relação ao aborto na sociedade brasileira, defende ser o Poder Legislativo a arena deliberativa competente para promover a discussão e o processo da tomada de decisão política, vinculante para todos os integrantes da sociedade. As atribuições dos poderes, nesse caso, têm a ver com a questão do ativismo judicial. E o que vem a ser isso? Ativismo judicial significa, grosso modo, que o tribunal está extrapolando as suas competências e está decidindo sobre questões constitucionais sem o devido amparo legal. E será o caso se o STF aprovar a DPF 442. Ou seja, caso se descriminalize o aborto até a 12ª semana de gestação. E se houver ativismo judicial no Brasil, quem é o grande culpado? É o Congresso Nacional, porque até hoje não foi aprovada nenhuma lei que estabeleça como crime de responsabilidade dos ministros do STF a prática do ativismo judicial. Bom, vejamos. A lei que especifica os crimes de responsabilidade dos ministros é a Lei 1079/50, e ela não menciona em momento algum como crime a usurpação do poder constituinte ou a adulteração da Constituição. Ou seja, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda não é crime, formalmente, a prática do ativismo judicial. E isso tem se mostrado um problema tão grande que mês passado foi realizada uma audiência pública para discutir justamente essa prática do ativismo judicial.
Inclusive, há um projeto de lei no Congresso que é o PL 4754/2016, e ele visa justamente tornar crime de responsabilidade essa prática do ativismo judicial. Alguns de vocês já devem ter visto que a equipe do Padre Paulo Ricardo está veiculando uma mensagem pedindo que as pessoas liguem para os deputados, em especial para os líderes de bancadas, exigindo, pedindo e mostrando os argumentos para que esse projeto de lei seja votado em regime de urgência e para pressionar também os poderes públicos no sentido da aprovação deste projeto de lei. Voltando agora à discussão sobre a ADPF. Além dessa questão do ativismo judicial, essa arguição ela apresenta um outro problema jurídico. E percebam que eu estou me atendo aos problemas jurídicos, porque os problemas de ordem moral da ADPF, eles são muito claros, especialmente porque eu estou me dirigindo a um público católico. Então, todos vocês conhecem os grandes problemas morais que esse projeto de legalização do aborto traz. Então, não vou me ater a isso. Estou me referindo ao problema jurídico. Nesse caso, ao problema da aceitação do Código Penal. Explico. A nossa Constituição é de 1988. No entanto, o nosso Código Penal ele está vigente desde 1940. Como isso é possível? Durante o período de redemocratização, houve uma reforma legislativa, na qual esse Código Penal ele foi incorporado, ele foi aceito pelos parlamentares como vigente, claro, com as devidas reformas. Isso significa que os artigos 124 e 126 sobre o aborto, eles passaram por esse processo de verificação e eles foram aceitos como partícipes do novo ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, em sua ação, o PSOL realmente vem questionar essa adequação, digamos assim, dos artigos ao novo ordenamento jurídico brasileiro. E eles vêm falar de questões de direitos das mulheres, de liberdade, igualdade, etc. e tal. Esses documentos a gente vai deixar na descrição para aqueles que quiserem se aprofundar. No entanto, a opinião da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Advocacia Geral da União é muito clara. Eles mostram que, sim, esses artigos foram recepcionados em sua integralidade pela Constituição brasileira e eles não entram em contradição em momento algum com a Constituição de 1988. Esses dois são, então, os dois problemas jurídicos mais graves em relação à ADPF 442. O ativismo judicial e a questão da recepção do Código Penal. E agora eu gostaria de me reter um pouco à audiência que vai ser realizada nos dias 3 a 6 de agosto próximo. Essa audiência, como eu falei no início, ela visa discutir os dois artigos do Código Penal. E quando a ministra Rosa Weber emitiu o despacho convocatório em março desse ano, ela listou os critérios que seriam utilizados para escolher quem participaria da audiência, quem teria tempo de fala durante a audiência. E um dos critérios é o seguinte, abre aspas, a garantia da pluralidade da composição da audiência e das perspectivas argumentativas a serem defendidas, como forma de se assegurar a legitimidade do processo de tomada de decisão. Mas, no último dia 4 de junho, foi publicada a lista das pessoas convocadas a participar da reunião. Por hora, 60 pessoas ao todo e mais 2 grupos que ainda não definiram quem vai falar em seu nome.
E dessas 60 pessoas, o Instituto Leão 13 fez uma pesquisa muito detida sobre as opiniões que elas vêm demonstrando publicamente, tanto em entrevistas quanto em artigos científicos, ou a própria posição das organizações que elas representarão, e as notícias não são boas. Dessas 60 pessoas, 42 já demonstraram publicamente apoio à descriminalização do aborto. Outras 4 apresentaram uma postura muito inclinada a isso. E uma das organizações, que ainda não definiu seus nomes, na verdade, é um conjunto de várias organizações que vão ter uma atuação conjunta, de acordo com o despacho convocatório, perdão. E são essas pessoas que são favoráveis ao aborto. Contrárias, temos ao todo aí 14 pessoas e mais uma organização que ainda não definiu a pessoa que vai falar em seu nome. Ou seja, trocando em miúdos, das 62 vagas que foram divulgadas, apenas 15 delas vão falar a favor da vida e contrárias à descriminalização do aborto. Isso perfaz apenas 24% do total. É uma desigualdade tremenda e não reflete nem de longe a opinião da sociedade brasileira. De fato, recentemente o IBOPE fez uma pesquisa de opinião sobre o aborto e eles apuraram que 68% dos brasileiros são totalmente contrários ao aborto, 10% são totalmente favoráveis à descriminalização do aborto e 22% estão aí no meio termo, certo? Ou seja, o que isso significa? 24% dos participantes representarão 68% da sociedade brasileira. 76% dos participantes representarão 10% da sociedade brasileira. Isso realmente é uma disparidade gritante. E olhe que estamos nos colocando do ponto de vista do poder público, que deve levar em consideração a representatividade social. Porque, na verdade, a defesa da vida é inegociável e independe da parcela da sociedade brasileira que reconhece ou não a dignidade da pessoa humana desde sua concepção. Isso é inegociável. E nós católicos temos muita ciência disso. No entanto, estamos fazendo a concessão de nos colocar do ponto de vista do poder público, laico. E mesmo assim, é uma disparidade gritante. É um absurdo gritante porque realmente não reflete a representatividade da sociedade brasileira. Nós não sabemos o que está por trás da escolha dos habilitados. Não sabemos se foi proposital essa desproporção ou se realmente foi algo aleatório e inesperado. O fato é que existe essa injustiça e que nós veremos um show de horrores durante essa audiência pública no mês de agosto. Felizmente, há várias representações lá de movimentos pró-vida nacionais, a exemplo do padre José Eduardo, que é um dos representantes da Igreja Católica, lá na audiência, foi convocado nosso querido padre José Eduardo, e várias outras representações pró-vida. Vamos rezar por essas pessoas, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo realmente esteja em seus corações e que elas tenham a coragem e a garra de defender a vida, mesmo em situações tão adversas como essa. Vamos realmente pedir a Deus e a sua Mãe Santíssima que os ampare nesses momentos e mostrar a eles que eles não estão sozinhos. Então é isso, pessoal. Vamos manter o olho nesses trâmites e vamos cobrar do poder público que ele exerça a sua função, que é proteger a vida das pessoas, não importa o quão pequenas elas sejam. Viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe!